Em abril, Portugal celebra dois dos mais importantes acontecimentos da sua história moderna: o aniversário da Revolução de 25 de abril de 1974 e o aniversário das primeiras eleições livres, em 25 de abril de 1975, realizadas no país após quase meio século de ditadura. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra, onde entre vinhas, sobreiros, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lasídias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde será talvez difícil imaginar o que era viver neste Portugal, um país de pobreza e do analfabetismo, resultado de uma longa ditadura de inspiração fascista que teve início no golpe militar de 28 de maio de 1926. Em 1933, António de Oliveira Salazar faz aprovar a Constituição que institucionaliza o regime, o Estado Novo. Passou a controlar o país até 1968, altura em que é afastado na sequência de uma queda. Salazar morreu em 1970. Foi substituído por Marcelo Caetano e a ditadura ainda teve fôlego para durar mais 4 anos até à Revolução em 25 de abril de 1974. Uma das primeiras medidas utilizadas por Salazar para impor um novo regime e que veio a favorecer o funcionamento da Constituição de 1933 foi a organização em 1930 do Partido Único, a União Nacional, que era na prática uma forma de restrição das liberdades. Outras formas notórias de repressão foram a criação de uma polícia política, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, em 1936. Depois, em 1945, intitulada Polícia Internacional de Defesa do Estado, PIDE, e ainda depois Direção-Geral de Segurança do Estado, DGS. Esta polícia, qualquer que fosse a sua designação, perseguia os opositores ao regime. Prendeu muitos deles em prisões como os de Peniche, Caxias ou do Tarrafal, em Cabo Verde, criada em 1936 e verdadeiro campo de concentração. Formalmente, existiam eleições, mas estas sempre foram contestadas pela oposição, que sempre acusou o governo de fraude eleitoral. Nas eleições presidenciais de 1958, a gigantesca fraude eleitoral montada pelo regime derrotou Humberto Delgado. Na sequência da derrota, vítima de represálias, Humberto Delgado pede asilo político. É assassinado no dia 13 de fevereiro de 1965 por um comando da PIDE na fronteira espanhola. Foram tempos de luta, de sofrimento, de combates ganhos e batalhas perdidas, de suor e sangue, de torturas, perseguições, clandestinidades, tiros abatendo aqueles que combatiam nos corajosos movimentos estudantis e de resistentes, de partidas e exílios, de saudade. Tempos onde nasceram heróis e heroínas, modestos no trato, firmes nas convicções, por vezes exuberantes, por vezes calados, prontos a tudo, até à morte. Foram os tempos do Tarrafal, campo da morte lenta em Cabo Verde, da prisão no Forte de Angra do Heroísmo, nos Açores, da sede da PIDE em Lisboa, a António Maria Cardoso, do Aljube, da Penitenciária de Lisboa ou do Forte de Peniche, da sede da PIDE no Porto, do Forte de Caxias e das prisões espalhadas um pouco por todo o país e colónias. Aí reinava a tortura nos longos corredores de trevas que os presos percorriam, a humilhação dos detidos, o tentar destruir a personalidade dos subjugados, de fazê-los sofrer e morrer das formas mais brutais.
A partir de 1961, são enviados sucessivos e numerosos contingentes de soldados para o continente africano. Eram jovens arrancados à universidade, à escola, ao amanho da terra, ao trabalho na fábrica. Portugal viu os seus filhos morrerem numa guerra colonial que não tinha fim. O Estado Novo não queria perder o seu império colonial e, por isso, abre várias frentes de guerra para impedir a independência dos países africanos. O esforço humano e financeiro para sustentar o conflito agrava-se. No entanto, o regime continua surdo às oposições internas e às pressões internacionais. Portugal mantinha-se orgulhosamente só. O prolongar interminável de uma guerra que estava condenada à derrota iniciou a contestação dos capitães e levou à criação do movimento das Forças Armadas. A guerra colonial constitui a motivação dominante do MFA, que percebeu que só acabaria a guerra colonial quando se derrubasse o regime que a sustentava. Assim começa a agonia e queda da ditadura em Portugal. O golpe de Estado, em 25 de abril de 1974, levado a efeito por militares dos 3 ramos das Forças Armadas dirigidos pelo MFA, pôs fim a 41 anos de Estado Novo e a 48 anos de ditadura em Portugal. Fala o Ferreira Miliciano Simões para Penacova. Lisboa, ao caso de São Moritos e o Soldado Silva. A falar o soldado paraquedista 369, falo para seus pais, irmãos e futura noiva. Eu também ao de regresso. Adeus, até o meu regresso. Adeus, até o meu regresso. Atenção, Olivais Sul. Atenção, aqui fala o Luís Alberto Borges Cabral. Desejo à minha querida irmã, cunhado e sobrinhos e esposa um Natal muito feliz, um ano novo cheio de prosperidades. Adeus, até o grande dia. É abril em Portugal e a revolução que conduziu Portugal à democracia será cantada nas ruas, nas praças, será matéria nos jornais, noticiários da televisão e da rádio. Aqueles que a viveram na sua intensidade irão recordar os momentos mais tensos, os mais poéticos e certamente cantarão as suas músicas. Alguns virão à festa com um cravo. Farão homenagem à Revolução e aos seus heróis na figura de Salgueiro Maia. Aqueles olhos tristes de Maia, onde se adivinha a liberdade. É um testemunho da história, de um país que agora se procura naquele olhar para se atrever no futuro, como nesse abril de 1974, em que a realidade não coube num poema.